Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje vou falar com Felício Molinari, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, tem uma pesquisa sobre o Wittgenstein e a psicologia, ele fez o doutorado na Unifesp, então já vou passar a palavra para ele. Ele fez a graduação e mestrado na Federal do Espírito Santo, né? Estou vendo aqui. E já estudo o Wittgenstein há alguns anos, né? Já vai uma década aí que você está estudando. Uns bons anos, exato, exato. Me entregando a minha Nosso idade, querido né? Wittgenstein. Então, vamos lá, Felício. Se você quiser ir falar, então, como é que é esses textos, onde é que estão esses textos dele sobre Wittgenstein, sobre psicologia do Wittgenstein, e daí falar como é que é a sua entrada nesse assunto e tudo, e daí a gente vai conversando. Agradecendo muito sua presença aqui. Obrigadão, Caio. Sou eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar esse espaço com você. Com tanta gente bacana que já passou por conversações filosóficas. Então, para mim, é um motivo de muita honra, muito orgulho e muito prazer. É sempre bacana poder conversar, ainda mais desses dias difíceis que a gente tem vivido. Mas vamos lá. Então, a minha ideia aqui é exatamente apresentar o que são esses escritos de psicologia e fazer um panorama geral, uma introdução a eles, uma apresentação, na verdade. Então, com certeza, muita gente que já ouviu falar de Wittgenstein já deve ter ouvido falar, por exemplo, do problema do argumento da linguagem privada, e é mais ou menos por ali que a banda começa a tocar. Mas quando a gente fala de escritos sobre filosofia da psicologia, a gente está falando dos escritos que começam de 45, 46 e vão até o fim da vida do Wittgenstein, 51, tirando talvez ali a parte do da certeza, mas que não vem ao caso agora. Mas isso inclui também, por exemplo, a parte 2 das investigações. Então, muita gente que tem, por exemplo, estuda Wittgenstein das investigações filosóficas, ou o segundo Wittgenstein, também conhecido assim, né? O Wittgenstein das investigações, o Wittgenstein tardio. Quando pega a edição brasileira, ou em língua portuguesa, das investigações, vê que ela é dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Isso não é muito... Tem sido alvo de muitas críticas, já tem algumas décadas. E na última edição inglesa já não tem mais essa divisão entre parte 1 e parte 2, e a parte 2, a antiga parte 2, já vem com esse nome, escritos sobre filosofia da psicologia. Pois bem, o que é filosofia da psicologia em Wittgenstein? São esses escritos pós-46, inclui, por exemplo, a segunda parte das investigações, e que tratam de termos psicológicos, de verbos mentais, verbos psicológicos, como crer, intencionar, desejar, aqueles verbos que em primeira pessoa a gente tem certas complicações. Então, para talvez alguém da psicologia que tenha caído aqui agora, possa falar, putz, fui enganado, fui tapeado. Não foi muito bem tapeado, não é bem assim, mas é bom dizer logo de início que, falando de Wittgenstein, mesmo que a gente esteja falando de filosofia da psicologia, nós estamos falando de uma análise da linguagem envolvida na psicologia. Né? E isso é muito importante. Então, se tem alguém vendo esse vídeo aqui e é da psicologia, eu vou pedir para ter um pouco de paciência que no final eu vou bem mostrar como que isso é importante para a psicologia também. E para quem é da filosofia, vale lembrar que na virada do século passado a linguagem se torna um dos problemas centrais. Então, isso já é uma importância por si só. Mas vamos lá. Então, do que os escritos de psicologia tratam exatamente? Bom, eles tratam de problemas, como eu disse, relacionados a conceitos mentais, a verbos psicológicos. Mas, Felício, por que isso seria importante? Por que alguém vai parar a sua vida, 10 anos, como disse o Caio, da sua vida para estudar isso? Isso é muito importante para quem está na filosofia, porque desde a modernidade alguns problemas possuem um vínculo direto com esses conceitos, com o conceito de representação, por exemplo, com o conceito de subjetividade. Então, nós temos um vasto leque de problemas filosóficos contemporâneos que estão enraizados nesses conceitos. Então, se alguém daqui quer saber a importância de estudar Wittgenstein, ou a importância de estudar esses escritos de Wittgenstein, o que eu posso dizer logo de antemão é que esses escritos eles nos oferecem uma resposta bastante original, queria frisar isso, é uma resposta bastante original, bastante nova, uma abordagem bem bacana de problemas que são clássicos na filosofia. Então, por isso eles são importantes.
porque eles meio que mudaram o patamar de problemas clássicos, como eu já mencionei, o problema da representação, o problema da subjetividade, ou o problema do ver como, da visão de aspectos, que é outro problema bastante conhecido, a figura pato-lebre, que tanta gente conhece, né? Então, é basicamente isso que tratam os escritos, esses escritos aí de 45 a 51, esses escritos finais da vida do Wittgenstein, esses escritos que o Wittgenstein vai dedicar seus últimos anos de vida, e isso por si só também é bem bacana, um motivo biográfico. Um gênio da filosofia como Wittgenstein ter dedicado seus últimos escritos, suas últimas anotações sobre esses temas, mostram que não eram temas aleatórios ou sem muita importância. Pois bem, e por que então, como a gente deve ler esses problemas? Felício, eu não tenho conhecimento de Wittgenstein, eu posso começar por aí? Pode, eu acho que não, é uma boa porta de entrada, começar por esses escritos. Eu não recomendaria ir direto a eles, porque muitos ainda são manuscritos, eles não têm um arranjo muito bem acabado. Aqui eu queria abrir um parênteses, para quem não conhece Wittgenstein. As obras de Wittgenstein elas são um pouco difíceis de ler, porque elas não seguem aquela estrutura bastante conhecida da filosofia, de livro, né, mesmo. Tem uma introdução, uma apresentação do problema, uma solução. Ela é escrita de forma, sobretudo esses escritos específicos, em formas de anotações. Então, embora eles sejam bem interessantes, talvez eles sejam uma boa porta de entrada enquanto problemas, mas não para você pegar eles de fato. Então, como eu devo ler então, Felício? Eu quero me interessar pelo tema. Por onde começar? Eu recomendo você começar, antes dos escritos de psicologia, pelas investigações filosóficas. Já mencionei um problema aqui que é uma boa porta de entrada, que é o problema da linguagem privada, e também pelo problema da subjetividade, né? É um problema clássico do ceticismo, subjetividade, que é outro problema que foi bem aparente no último século, que é o outras mentes. Afinal, eu consigo saber o que passa numa outra mente, eu consigo sentir o que o outro sente, eu consigo sentir a sua dor de dente, né? Sentir a sua dor. Esse tipo de discussão é uma boa porta de entrada para quem está ou iniciando na filosofia ou iniciando em Wittgenstein. E daí você começa a se aprofundar e, consequentemente, parar nesses últimos textos. Tudo bem até aí? Está dando para acompanhar? Então, só para fazer um breve resumo do que eu falei até aqui. Então, o que são os escritos de psicologia, sobre filosofia da psicologia de Wittgenstein? São escritos de 45 a 51, que tratam de verbos psicológicos, de conceitos psicológicos. E por que eles são importantes? Porque eles estão diretamente ligados a problemas tradicionais da filosofia moderna e contemporânea. Mas tá, Felício, e se eu pegar, já estudei, já fiz a apresentação, peguei o livro na mão, as anotações na mão, o que eu encontro ali? Bom, ali você encontra uma série de problemas e que muitas vezes interligados. O Wittgenstein tem essa característica, ele, como são anotações, ele começa a trabalhar um problema e depois ele liga esse problema a outro problema e depois ele volta, mas ali a gente pode ter, eu separei aqui três problemas, na verdade, três problemas que são bem interessantes para a gente pensar a ciência e a psicologia do começo do século passado. O primeiro é uma crítica à introspecção. A introspecção, embora tenha sofrido duras críticas desde o final do século XIX, é no XX que essa crítica fica de fato aumentada. Essa coisa de olhar para dentro, esse olhar interno, para saber o que a gente sente, para definir a definição de conceitos. Vou usar um exemplo bem brasileiro. Como é que a gente define saudade? Vamos aqui então baixar um pouco a poeira acadêmica, vamos tentar dar exemplos mais palpáveis e palatáveis. Vamos tentar ver como a gente define, nós brasileiros definimos saudade. Segundo a via introspectiva, né, de forma bastante simplista aqui, mas seria como se a gente olhasse para dentro e pegasse aquilo que a gente sente e tentasse definir. Esse tipo de visão foi bastante criticada. E aí o Wittgenstein também vai fazer uma dura crítica à introspecção e falar que isso é plenamente impossível. Nós não definimos os termos mentais, nossos sentimentos, nossas emoções assim. Nós não definimos o que é saudade olhando para dentro e, olha, aqui dentro tem esse objeto aqui que é a saudade, então eu vou chamar isso toda vez que eu sentir isso de saudade. Não é assim que a gente define, então ele faz primeiro uma grande crítica à introspecção, à via introspectiva, à maneira introspectiva de definir conceitos, seja na filosofia, seja na psicologia. Primeira grande crítica. Abre um parênteses, isso também é uma grande crítica ao sujeito cartesiano. É bom, quem conseguiu pegar a referência, vale bem fazer uma crítica a subjetividade cartesiana por aí. Fecha. Qual é a segunda grande crítica do Wittgenstein?
uma das grandes teorias que criticam a introspecção é a teoria da Gestalt. Não sei se alguém conhece ou não, os psicólogos da Gestalt, a psicologia Gestalt, eram um grupo de psicólogos bastante influentes no começo do século passado, von Neanderthals, vários outros, Köhler, por exemplo, e que via na forma como a gente enxerga o mundo uma organização natural. Isso é a crítica à Gestalt, a psicologia da Gestalt também é uma outra grande crítica que a gente encontra nesses escritos e, de fato, foi uma crítica que ajudou a, digamos, espero não ser apredejado, mas ajudou a demolir a teoria da Gestalt, pelo menos em sua influência. Felício, traduz um pouco do que você está falando sobre a crítica da Gestalt. Os teóricos da Gestalt achavam que a nossa visão do mundo, a gente vê o mundo, mas na nossa visão nós organizamos essa percepção. Nossa percepção teria uma organização natural, digamos assim. O ser humano não enxerga simplesmente o que é, mas tem algo de organização na nossa forma de pensar. É como se a gente não só visse as coisas, nós não enxergássemos somente as coisas, mas que nós enxergássemos e arranjássemos, fizéssemos um arranjo da percepção. Wittgenstein vai criticar duramente isso, vai falar que isso não faz nenhum sentido, vai achar que a ideia de botar um arranjo, uma organização na nossa percepção é uma grande viagem metafísica, porque nós não temos linguagem para isso, para dar conta, e aí vai ser também um outro grande ponto de crítica presente nesses escritos. Então, retomando até aqui, uma grande crítica à introspecção, que serve para criticar toda a psicologia de Wundt, por exemplo, uma psicologia inicial, além de todas as teses e teorias vinculadas ao cartesianismo. Segundo, serve nesses escritos de psicologia para atacar, para criticar, né, fazer uma grande crítica às teorias da Gestalt, que eram muito influentes, muito conhecidas no começo do século passado. E por último, não menos importante, talvez até o mais conhecido, serve também para bater, digamos assim, numa teoria que acabou tendo toda a atenção depois, boa parte da atenção virada para si, que é o behaviorismo. Depois que o Wittgenstein faz uma grande crítica à introspecção, depois que ele faz uma grande crítica à Gestalt, temos uma grande crítica ali, uma crítica bem pontual à psicanálise também, mas aí todo mundo pergunta a ele, mas afinal então você é um behaviorista? E ele nega categoricamente, ele fala que ele não é um behaviorista, ele não reduz as sensações ao mero comportamento, não é isso que ele está falando, ele não reduz nossas emoções a só aquilo que é observável, e aí ele tenta achar um meio termo bem bacana, bastante original, entre aquilo que nem seria uma introspecção, nem seria uma forma de organização natural, como a Gestalt, e muito menos uma redução fisicalista ou uma redução behaviorista. E aí ele nos oferece uma abordagem teórica da psicologia bastante original, porque dessa vez é ancorada na linguagem ordinária. Então, é uma estrutura fundamental da psicologia que tenta analisar as coisas com uma carga metafísica bastante esvaziada. Digamos, há uma desontologização, uma descarga ontológica, sem ter um termo negativo na descarga, mas uma retirada de uma ontologia muito forte na teoria do Wittgenstein. E isso é muito bacana até agora, Caio, porque a gente conseguir analisar a psicologia sem uma ontologia por trás, ou com uma ontologia mais fraca, uma ontologia não tão forte, não tão fundamental, isso de fato é muito original do Wittgenstein e de fato nos ajuda, embora ele não ofereça muita coisa, ele mais desamarra em nós do que construa casas, ele mais desfaz problemas do que faz proposições. Eu acho isso muito interessante para a gente que é filósofo e principalmente para quem também é da área da psicologia, porque de fato é repensar a psicologia com menos arcabouço ontológico, metafísico. Nós perdemos muita coisa, muitos diriam, mas fica uma psicologia esvaziada. Na verdade, eu não creio que seja uma psicologia esvaziada, porque isso que a gente perde, na verdade, a gente nunca teve. Então, é basicamente isso. Felício, deixa eu te perguntar, a questão, tem uma frase que é famosa dele, que é a psicologia seria uma confusão conceitual com muita prática empírica. Como que você vê os resultados empíricos que essa crítica que ele faz a essas várias vertentes que na visão dele eram confusas conceitualmente, pode ter? Ou seja,
o que você falou, no final talvez interesse aos psicólogos, né? Em que sentido isso pode interessar aqueles que trabalham com terapia, que trabalham com psicologia na prática? Vou tentar separar a, a psicologia aqui no caso, né? Porque não é só a terapia, mas em que isso pode ser interessante para os psicólogos? Aliás, antes de explicar por que seria interessante para os psicólogos, vamos retomar aqui a frase do Wittgenstein, por que a psicologia seria uma confusão. Vamos tentar aqui também, para que não, o Wittgenstein não seja apedrejado, não que não mereça, né? Isso não é o caso agora, não faremos um tribunal dele nesse momento, mas é importante lembrar que a psicologia, no começo do século passado, era uma ciência bastante nova, bem jovem, e buscava, isso é um termo bem interessante, essa frase ela foi dita em seguinte sentido, que a psicologia, se ela quisesse avançar, o Kohler fala isso, Kohler, se ela quisesse avançar, se ela quisesse ter sucesso, ela não deveria imitar a física, que era o que muitos psicólogos estavam tentando fazer, meio que aquela coisa moderna de a filosofia tem que avançar, a ciência está avançando, por que a filosofia não avança? Meio que esse espírito foi levado para a psicologia e muitos tentam avançar na psicologia adotando os procedimentos da física, da química. Como o Kohler falou, se ela não tem que começar daqui, ela tem que retomar a ciência para que ela consiga crescer, assim como a física e a química cresceram. E aí, para vários teóricos da psicologia da época, o problema seria que muitos psicólogos estariam abrindo mão dos dados qualitativos para tratar só dos quantitativos. É meio que o que os behavioristas fazem, só análise quantitativa menos. Então, a análise sensorial estaria ficando para trás, dos sentimentos, dos sentidos. E tem essa discussão na psicologia. Então, muitos ligados mais a essa tendência cientificista, positivista, de quantificar, e uma contracorrente buscando botar na psicologia um viés mais qualitativo, mais humano, digamos assim, mais humanístico. E aí, no meio desse tiroteio, tem um Wittgenstein falando, olha, vocês estão falando bobagem. Na verdade, isso é só uma confusão conceitual. E a gente precisa desamarrar essas coisas. Se a psicologia realmente quiser crescer, ela não tem nem que se ater a questões qualitativas nem a quantitativas. Ela tem que desamarrar nossos conceitos que ela está amarrada hoje. Por exemplo, noção de sujeito cartesiano, ou na noção de reflexão. É isso que seria uma confusão conceitual, uma empiria conceitual, porque isso é um resultado que nem sempre é verídico, seria bastante confuso. Essa é a primeira parte. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Tudo bem. Vamos lá. Deu uma no segundo momento? Mas está tudo bem. Beleza. Então vamos lá. E na segunda pergunta? Mas está dando para ir? Está dando uma travada. Vamos ver se agora vai. Beleza. Então, na segunda resposta, por que isso interessa aos psicólogos? Vou tentar ser menos enfático e falar um pouco mais pausadamente. Isso interessa aos psicólogos porque, vou tentar falar de forma até menos filosófica, menos acadêmica, porque talvez, como disse, se algum psicólogo estiver ouvindo e não tiver tanta afinidade com a filosofia, talvez pegue mais o que eu vou dizer agora, que é o seguinte, muito da psicologia até hoje é imbuído de preconceitos, muitos debates da psicologia são mais debates preconceituosos do que meramente científicos. Desde debates à origem da homofetividade, do tratamento da cura gay, da abordagem da sexualidade em crianças. Isso é carregado de um conteúdo metafísico, de um conteúdo muitas vezes preconceituoso, que uma análise linguística, uma análise conceitual, digamos, um apanhado, um passar na rede, como a gente diz aqui no litoral capixaba, fazer um balanço,
conceitual do que está em jogo é muito interessante, porque a gente joga no lixo aquilo que não serve. Então, eu acho que para quem é da terapia, que foi o caso que você mencionou, por que essa análise do Wittgenstein é importante? Porque o pessoal da terapia desfaz esses nós pré-existentes, que é muito comum, pelo menos é o que eu vejo, nas pessoas da terapia, verem no mundo uma linguagem pré-determinada. Então, o Wittgenstein nos ajuda a entender que essa linguagem, que muitas vezes, por exemplo, na linguagem da psicanálise, isso é muito importante, a linguagem da psicanálise ela é muitas vezes imbuída de problemas conceituais, não problemas pré-conceituais, né, no sentido de um conceito pré-determinado ao mundo. Então, o Wittgenstein tem esse cuidado, é bacana porque ele mostra para a gente que esses problemas, por exemplo, da psicanálise ou da própria análise psicológica, muitas vezes são de fato merece um entendimento conceitual melhor. Entendimento conceitual de problemas básicos. Por exemplo, de como definimos o que é ressentimento, por exemplo, como a gente está definindo o que é transtorno, o que é normal, o que é patológico, puxando o Canguilhem aqui de novo, né? Uma definição conceitual, um melhor cuidado conceitual. Eu acho que a psicologia avança muito, não só na área da terapia, na análise, mas na área dos estudos culturais, comportamentais. Eu acho que ela tende a avançar mais se ela tiver menos pretensões e pressuposições metafísicas. Eu acho que nós teríamos, talvez, castelos menores, mas mais rígidos e mais seguros, né? Avançaríamos mais nesse sentido. E a outra pergunta que eu ia te fazer é como que esses estudos dessa matéria específica se articulam com outras questões na obra do Wittgenstein. Então, para os estudiosos desse autor, como que esses escritos sobre psicologia se articulam com outros temas, com o próprio tema da linguagem, de uma maneira mais geral, né? E outras coisas também que enfim, são estudadas, né? Mais priorizadas nos estudos da obra dele. Se a gente pegar, por exemplo, o problema básico, talvez, das investigações filosóficas, que é a obra tardia do Wittgenstein, talvez de todo o pensamento do Wittgenstein, o problema básico é a linguagem, o problema básico é o significado. Se eu pudesse, de forma simplificada, traduzir aqui para quem não estuda Wittgenstein, eu diria que o maior problema para Wittgenstein seria entender como nós significamos a coisa, como nós damos significado às coisas. Isso desde uma mera caneta que está aqui na minha mão, como damos significado a isso daqui. E aí, por essa pergunta, você tem toda a tradição analítica com Frege, com Russell, com Agostinho, com Descartes, com Hume. Você tem toda uma tradição que achava que o significado vinha de um modo, até significados psicológicos. Eu acho que para a gente que é da filosofia, para a gente que é brasileiro, para a gente que é de língua portuguesa, eu acho que todo mundo da nossa área, deveria se parar e pensar uma vez na vida, como nós significamos saudade. Não é o que saudade significa, não é isso que eu estou perguntando. A gente sabe o que saudade significa, claro que a gente sabe, a gente usa isso o dia inteiro. A pergunta é como nós significamos. Eu tenho uma filha de 3 anos, fez domingo agora, 3 aninhos. Ela ainda não usa o termo saudade. Na verdade ela usa, mas eu desconfio que ela não saiba muito bem como ela usa, se ela realmente sabe. A pergunta que eu quero fazer para você, Caio, para quem estiver ouvindo, é: quando a gente passa a usar o termo saudade, como que a minha filha, que o nome dela é Joana, quando que a Joana vai de fato significar o que ela sente? Então, a gente começar a perceber essas coisas. Acho que isso embora eu esteja simplificando, é isso que perpassa toda a obra madura do Wittgenstein. Como significamos as coisas. Depois que a gente entende como a gente significa caneta, vamos dar um passo a mais. Como a gente significa as emoções como dor. Entendemos isso? Vamos dar um passo a mais. Como a gente significa saudade. Como que esse termo ganha significado na nossa vida. Digo significado sem carga metafísica, significado mesmo. Como eu posso falar para você, Caio, estou com saudade da minha filha. E você vai entender como que isso se dá na linguagem. A partir do momento que a gente entende como toda essa teia psicológica funciona, essa estrutura, alguns problemas vêm à tona. Como, por exemplo, o problema do pato-lebre. Não sei se alguém conhece a figura do pato-lebre. Aquelas figuras que você vê um pato ou vê uma lebre.
E aí, como é que a gente significa isso? A questão da figura de fundo. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, né? Exato, a própria figura do Escher. Não sei se as pessoas conhecem o Escher, né, o pintor, aquelas figuras que a gente vê e depois quando a gente para, a famosa percepção de aspecto. Eu sempre uso nas minhas aulas de Wittgenstein o exemplo do Carrefour. Né? Acho que todo mundo aqui lembra do Carrefour, não sei se faliu, mas enfim, da rede francesa de supermercados. Eu demorei anos para entender que o Carrefour, a logo do Carrefour era um C no meio. Eu achava que era um palhaço, um barco, sei lá o que eu achava, mas eu não achava que era um C. E quando eu percebi, aquele símbolo ganhou um outro significado. Não é mais Táfilis, por que você está falando do logo do Carrefour? Simples, porque é o tipo de problema que a psicologia do começo do século tratava, da Gestalt. O que está em jogo ali? A partir do momento que a gente começa a analisar como as coisas ganham significado, como esses sentimentos, essas sensações, essas percepções ganham significado, isso é um prato cheio para a gente adentrar no campo da psicologia, da forma como a psicologia trata esses conceitos. Desde conceitos como mais contemporâneos, como ressentimento, até conceitos clássicos que eu digo, né, do começo do século passado, como percepção, como se estrutura a nossa forma de percepção. E achar que há uma organização natural como acreditava Gestalt, isso é uma grande confusão, não da psicologia, isso é uma grande confusão da linguagem. Olha, não tem... O que a gente está chamando aqui de organização? Então, o que a gente está chamando de ver? É um ver ou é o tipo básico, Caio. Quando você está vendo uma figura que tem um fundo que às vezes se destaca, e às vezes você vê ora uma coisa, ora uma outra coisa. Você está vendo aquilo de forma diferente ou você está interpretando aquilo de forma diferente? Wittgenstein começa seus escritos de psicologia com esse problema. De fato, quando a gente pega uma figura que ela pode ser vista de duas maneiras, ou de pelo menos duas maneiras, né? O que está ali em jogo? É a nossa interpretação? Ou é a nossa visão, nosso ver, nossa percepção? E a partir dessa análise ele vai ver que, olha, vai desmembrar, vai tirar da cartola um monte de confusão conceitual que a psicologia carrega. Na forma como entende percepção, na forma como entende interpretação. E ele vai fazer isso como? Usando o quê? A linguagem cotidiana. Olha, a gente não usa interpretação dessa forma, a gente não usa percepção dessa forma, aqui vocês estão usando de forma equivocada. Ele vai fazer um apanhado geral e falar, olha, vocês estão usando termos de forma equivocada. E não sou eu, Wittgenstein, que está dizendo isso, é a própria linguagem que está dizendo isso. Então, é mais ou menos assim que os problemas ganham corpo na obra do Wittgenstein, de forma bem bonita, bem viva. Que ele começa resolvendo os problemas e aquilo vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E quando você percebe, você está aí há 10 anos estudando Wittgenstein e dando uma entrevista para o Caio, né, no YouTube. Como se fosse a primeira vez. É bem bacana. Para mim está muito prazeroso também. Inclusive a maneira como você traz exemplos do cotidiano mesmo, né? Porque tem gente que estuda os autores da filosofia e reproduzem os exemplos que eles mesmos já deram, né? Nos seus contextos. E você fala da saudade, fala da logo do Carrefour, essas coisas que estão mais próximas, né? Do nosso cotidiano. Então, acho que isso é uma forma... Só uma dúvida, você também demorou a perceber que era um C no logo do Carrefour ou só eu que demorei? Alguém me contou, né? Eu não imaginei. percebi sozinho, mas já faz tempo, desde então que eu já sei que é o C, né? Mas é porque alguém me contou, eu não sabia não, sozinho não fui eu que descobri sozinho não. Mas tem muitas dessas, tem gente que trabalha com isso, né? A publicidade, os publicitários em geral, eles têm são famosos por isso, né? Eles conhecem essas técnicas de criação desses efeitos, né? E isso tem efeitos sobre a psique, tem efeitos, inclusive, sobre o sistema sensório-motor, né? A tal da mensagem subliminar, que faz a gente decorar quem são as marcas né, identificar nas marcas determinado estilo, determinada forma de vida, que é um conceito do Wittgenstein, e que isso faz a gente, né, reproduzir essa forma. Então, o nosso mundo está todo repleto, né, de conceitos que têm significações. Então, eu acho que o Wittgenstein ajuda a gente a fazer uma espécie de terapia desses conceitos, entender como que eles são construídos, né, para que a gente possa criar outras formas de vida. Queria que você falasse sobre isso também,
do nosso mundo, filosofia, Wittgenstein, para a gente pensar o nosso cotidiano, a pandemia, o pandemônio, todas essas questões aí. O pandemônio, eu vou me dar o direito de não comentar. Só a pandemia e Wittgenstein já é problema, são problemas. A pandemia nem tanto, o Wittgenstein é um problema prazeroso, a pandemia menos, o pandemônio vamos deixar um pouquinho de lado por hoje. Mas, para quem não conhece, mas tenho certeza que você conhece, você acabou de usar vários termos wittgensteinianos, né? Formas de vida, terapia, um termo que aparece bastante, muita gente usa. São termos que muita gente até dá uma carga muito maior do que eles têm. O próprio conceito de formas de vida, de jogos de linguagem, é um termo que aparece pouco na obra dele, as pessoas acham que é um super conceito, não tem nada. Isso também eu acho bastante legal do Wittgenstein. A tradução portuguesa brasileira, né, tanto do português de Portugal como daqui, perde um pouco, mas a obra do Wittgenstein ela é bastante dialogal, ela é escrita no alemão muito cotidiano, né? E ele não tem super conceito, não tem um grande conceito que vai resolver o problema todo. Não, não é isso. Ele simplesmente faz meio que o método socrático, chama você para conversar e vai tentando, pega uma ideia e vê até onde ela vai. Ele vê que deu errado, ixi, volta que deu ruim. E aí ele volta e pensa por um outro caminho. Isso é bem bacana, assim. Ele tenta levar o interlocutor, é ele mesmo que ele conversando com ele, né? Mostrando por que as coisas não dão muito certo se pensar assim ou assado. Enfim, mas por que isso ajuda a gente? Ajuda porque aproxima a gente. Eu acho que o Wittgenstein, por incrível que pareça, eu sei que muitos marxistas vão tacar uma pedrada aqui, muitos Foucaultianos, mas eu acho que o Wittgenstein ele tem a grande vantagem de aproximar a gente da realidade não filosófica, de botar o nosso pé no chão áspero das coisas, porque ele não usa de ferramentas filosóficas para resolver os problemas. E uma coisa que eu acho bem bacana de toda a filosofia do Wittgenstein é tirar esse arcabouço ontológico, essas pressuposições filosóficas que a gente tem, e falar, olha, enxerga como o mundo é. Mas por que isso é importante hoje? Porque é um exercício que a gente vai ter que fazer, Caio, daqui para frente, não só na filosofia, na política, mas na padaria, no açougue, quando a gente for trabalhar, quando a gente pegar um chefe que pensa radicalmente diferente da gente, ter esse contato com outras pessoas, com a forma como essas pessoas significam as coisas, e fazer uma terapia das palavras aqui. O que seria uma terapia das palavras? Fazer um rearranjo, uma reanálise, um retorno. O que essa pessoa realmente quer dizer com essa palavra? O que realmente está significando comunista para essa pessoa? O que essa pessoa está chamando de petralha, de esquerdista, enfim, né? Tem tantas palavras, fascista. Tem tantas palavras que criam confusões conceituais bem terríveis. E eu acho que, é claro que a gente tem problemas políticos gravíssimos no país, no mundo, problemas sanitários ainda mais urgentes, mas a gente também tem muitos problemas de linguagem. Não falo de linguagem de interpretação, eu falo de linguagem como aproximação de formas de mundo. Assim, se fosse há 10 anos atrás, eu diria, num contexto muito mais tranquilo, que a gente precisaria se aproximar de pessoas que têm formas de vida diferentes, mas que, por exemplo, chineses, indianos, russos, talvez, mas principalmente chineses e indianos, que eles têm formas de vida que têm alguns parentescos com nossos, né? A gente tem algumas coisas em comum, algumas coisas diferentes, a gente vai se aproximando e vai tentando conviver numa comunidade mundial. Mas hoje eu acho que essa comunidade mundial, falando línguas diferentes, está dentro da fronteira do nosso próprio país, da nossa própria cidade, do nosso próprio trabalho. Então, acho que é meio por aí. O Wittgenstein ele ajuda a gente na filosofia a desfazer problemas clássicos, mas ele também ajuda aos psicólogos a reverem as suas posições teóricas, a revisarem, e o leitor um pouco menos pretensioso a tentar ressignificar as coisas, não dando um significado novo, que é muito comum do filósofo, mas se atentando ao significado que está dado. A ideia do Wittgenstein não é criar novos significados, mas realmente ver como que aquelas coisas na realidade estão sendo significadas. Eu acho que essa é a nossa tarefa, grande tarefa, ressignificar para o que já está significado, já está dado. Isso acho que é a nossa grande missão hoje. Beleza. Gostei muito da conversa. A gente vai
deixar o link aí da sua tese, dos seus trabalhos também, o que você queira deixar. Bacana. Para o pessoal poder acessar, né? E se você quiser dizer alguma última coisa, então, para a gente encerrar, deixar uma última palavra. Beleza, só tenho a agradecer a você pelo convite, agradecer pelo espaço, agradecer a todo mundo no Brasil que nesses tempos malucos, difíceis, muito duros, continua na dura tarefa de fazer filosofia, estudar filosofia. Um abraço especial para todo mundo que estuda Wittgenstein, que não é um filósofo muito fácil, não é muito popular, embora seja muito conhecido. E fazer um convite, né, para quem estiver trabalhando com filosofia, com outros cursos que não a filosofia, ou trabalhando com ensino médio. Eu tenho um canal no YouTube também. É um canal menos acadêmico, é um canal de abordagens iniciais, introdutórias, de apresentar problemas filosóficos de forma mais introdutória. Então, quem quiser, é só procurar no YouTube o canal A Filosofia Explica, que lá tem materiais de divulgação menos acadêmica. Mas, enfim, é isso. Agradecer mais uma vez pela oportunidade. Maravilha. Vou deixar na descrição também o link Bacana. do canal. É isso, vamos ficando por aqui dessa vez. Espero que venha outras vezes aqui para a gente conversar outros assuntos em seguida, depois. O pessoal que assistiu, agradeço também. Deixem os comentários aí para a gente continuar a conversa e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.